Ok, pessoal. Então a gente já falou um pouquinho sobre algumas das características gerais das gimnospermas. Já vimos um pouquinho sobre quem são essas plantas. A gente vai ter que falar sobre a reprodução desses caras agora e o ciclo de vida. A parte boa é que é o mesmo ciclo de vida que a gente já viu lá nas algas, mais recentemente nos musgos e nas pteridófitas. Mesma coisa, um pouquinho diferente, e nessa diferença um pouquinho mais complicado. Mas não se preocupe, nós vamos passo a passo, tá? Esse slide vai mudar de lugar, mas eu quero só falar uma coisa nele. Esporófito. Vocês se lembram? Nesse caso aqui vai ter esporófito e vai ter gametófito também. Vão ser duas fases do ciclo de vida. Alternância de gerações. Tranquilo? Bom, quando você olha para um pinheiro, quando você olha para uma sequoia de mais de 100 metros e 10 metros de diâmetro, quando você olha para um pinheiro do Paraná, você está olhando um esporófito. Essa é a fase do ciclo de vida, a fase que produz esporos. Do mesmo jeito que quando você olha lá para a minha avenca no último vídeo, você via também o esporófito, produz esporos. E os esporos vão ser produzidos em estruturas chamadas cones, que a gente já vai ver. Tudo bem? A questão, e são duas questões. Primeiro, dentro desses cones, onde ocorre a formação de esporos, ali dentro, no cone, na pinha, o esporo, a gente vai ver isso, tá? Próximos slides. Os esporos ali já vão se desenvolver para formar ali dentro mesmo o gametófito. Então, o esporófito é a planta de 100 metros. O gametófito vai estar lá, geralmente minúsculo, dentro do cone. Esse é o primeiro ponto. Então, a fase gametofítica ela é muito reduzida. Tanto que, às vezes, fica difícil de ver aquele ciclo da samambaia aqui nas gimnospermas. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que o ciclo é o ciclo que a gente chama de heterosporado. O que isso quer dizer? Que você tem esporos diferentes que vão dar gametófitos diferentes e que vão formar gametas diferentes. E gametas diferentes é fácil, né? O masculino e o feminino. Então, você tem o esporófito, a planta lá. Imagine uma sequoia de 100 metros. Essa sequoia vai formar micrósporos, esporos menores, menorzinho, e esses micrósporos vão se desenvolver no gametófito masculino, que vai formar gametas masculinos, chamado de microgametófito. E vai ter esporos maiores, diferenciados, chamados megásporos, que vão formar o gametófito feminino, megagametófito, que vai formar o gameta feminino. Até a última aula, o esporófito formava esporos, e não tinha, né, se era esporo masculino ou feminino, eram esporos todos iguais. Agora não, vai ter o micrósporo masculino e o megásporo feminino. E essas estruturas aqui, até pintar de outra cor. Os micro e megagametófitos vão ser estruturas extremamente reduzidas na planta, que a gente vai ver a partir de agora. Essas são as duas diferenças, já é mais do que suficiente, vocês vão ver para complicar tudo, mas vamos no passo a passo. Legal? Beleza. Então, nesse slide a gente vai ter uma visão inicial do que a gente está falando, para vocês entenderem na cabeça de vocês e entenderem todo o processo. Então, essa é a visão inicial. Já falei nos últimos slides que a estrutura, o esporófito, é a planta, o pinheiro, a sequoia. Quando você olha para a planta, você está olhando o esporófito, e o esporófito produz esporos. Até aí tudo bem.
planta, então, é esporófita, ela vai produzir esporos. Falei, acho que uns 2 slides atrás, que nessas plantas aí, os esporos são produzidos em estruturas chamadas cones. Outro nome para os cones é estróbilos. Um nome menos bonito, né? Mas vai aparecer os 2 nomes, vai aparecer aqui mesmo os 2 nomes. Tá? Beleza. Então, na planta, na árvore, você tem essas estruturas, os cones ou estróbilos, e ali dentro é que vão ser produzidos os esporos. E como você tem esporos diferentes, esporo masculino, o micrósporo, esporo feminino, o megásporo, você vai ter cones diferentes para formar esses tipos diferentes de estróbilos. O cone masculino, que vai formar os micrósporos, e o cone feminino, que vai formar os megásporos. Não está representado, mas está aqui. Tá? Então, os esporos vão ser formados nos cones. Já devem ter visto uma pinha de pinheiro, uma bolinha assim. A pinha é um cone, a pinha é um cone feminino. Tá? Eu vou mostrar a imagem no próximo slide. É um cone feminino. Tá? Esses cones eles são formados por folhas modificadas em escamas. Aqui está uma representação do feminino e aqui uma representação do masculino. Então, você tem essas escamas geralmente bem duras, né, formando ali essa bolinha, essa pinha. E dentro dessas escamas você tem estruturas nas quais vão ser formados os esporos. Essas estruturas têm nomes, eu estou querendo ser o mínimo confuso possível, citar o mínimo de nomes possível. Mas, vamos lá. No cone masculino, você tem o microesporofilo, que é a folha modificada, que sustenta o microesporângio, tá? Que é onde vão ser formados os micrósporos. Legal? No cone feminino, você vai ter os megaesporofilos. Dentre os megaesporângios, que é onde vão ser formados os megásporos. Legal? Beleza. Então, os esporos eles são formados dentro dos cones em cima da árvore. Tranquilo. Para, respira. Tá? Se isso fosse como o ciclo de uma samambaia normal, o que o esporo faz? Ele sai voando por aí, cai num lugar, germina e forma lá o gametófito. É o que acontece com a samambaia, é o que acontece com o musgo. Não é o que acontece com as gimnospermas. Nas gimnospermas, o esporo formado lá no cone, em cima da planta, ele vai se desenvolver ali mesmo, aqui mesmo, ele vai se desenvolver no gametófito. O micrósporo vai se desenvolver no gametófito masculino e o megásporo no gametófito feminino. O micrósporo, ele se desenvolve no gametófito masculino. Qual que é? É o grão de pólen. O grão de pólen, minúsculo, pequenininho, é o gametófito masculino. Tá? Vamos ver isso daqui a uns slides. E no cone feminino, o megásporo ele vai se desenvolver formando o gametófito feminino. Também é uma estrutura minúscula que fica dentro do cone, dentro de uma árvore de 100 metros. Então eles ficam ali dentro. Eles não são dispersos por aí. É ali que eles vão se diferenciar em gametófito. E aí nos gametófitos vai acontecer a fecundação e a gente chega lá. Mas esse ponto é importante. Planta, esporófito. Forma os esporos no cone. Micrósporos para masculino, megásporos para feminino. E ali no cone, bem na pinha, ali dentro das escamas, esses esporos já vão se diferenciar em gametófito. Ufa, tranquilo até aqui? Vamos ver isso de novo num outro esquema
Esse, como eu falei, foi o inicial. Aqui, ó. Então, esse é um estróbilo masculino. E deu um leve pau aqui. Esse é um estróbilo masculino. E esse aqui, um estróbilo feminino. É muito provável que vocês já tenham visto essas estruturas em algum momento da vida de vocês. Né? Isso aqui é conhecido como pinha. Né? Então, você vê essas escamas. Embaixo de cada uma dessas escamas do estróbilo masculino são produzidos os micrósporos que se diferenciam em grãos de pólen e que vão sair voando por aí. E embaixo de cada uma dessas escamas no estróbilo feminino, você tem a produção de um gametófito feminino que vai esperar o grão de pólen chegar até eles. Legal? Você já deve ter visto isso com certeza em algum momento da vida de vocês. Ok. Então aqui, o que é isso? É o gametófito feminino. Tá? De novo, eu vou repetir isso várias vezes porque não é fácil de entender. Então, repetição ajuda. Isso aqui é o esporófito, é um pinheiro. No pinheiro você tem o gametófito, o cone que vai produzir esporos. Esse é o gametófito feminino. No gametófito feminino, você tem aqui embaixo essa estrutura que se chama óvulo. O óvulo da planta é uma outra estrutura chamada megagametângio, que é onde vai se formar o megásporo, revestida por uma pele, revestida por um tegumento. A pele não é a palavra certa, tá? Mas revestida por um revestimento. Tegumento. Tegumento é isso. Isso é o óvulo. Notem, é diferente do óvulo de mulher. O óvulo de mulher é o gameta. Óvulo de planta não é o gameta, é uma estrutura. Legal? E lá dentro do óvulo, você vai ter a formação do quê? Do esporo feminino. Afinal, a gente está falando do esporófito. Esporófito ainda faz esporo. Esse esporo vai se diferenciar aqui, né? Vai ser formado só um esporo, e esse esporo vai crescer e formar o megagametófito, ou gametófito feminino, bem ali dentro da pinha. Ele nunca chegou a sair da pinha. Vai ficar esperando ali. Esperando o quê? Esperando o grão de pólen chegar. O megagametófito é só uma estrutura de suporte para o gameta feminino. Afinal de contas, isso aqui, essa birosquinha aqui já é o gametófito, então tem que ter um gameta ali em algum lugar. Você tem aqui dentro o gameta feminino, que é a oosfera. Vamos ver mais de perto? Deixa eu ver se é o slide correto. É o slide correto. Então, vendo mais de perto, cone feminino, lá dentro os megaesporófilos, você vai ter a formação de que é a célula que vai dar origem ao megaásporo, que é esse aqui. Então isso aqui é o esporo. A gente está falando, a planta ainda é o esporófito, vai formar esporo. Nesse caso só um. Os outros três vão se degenerar. Esse é o megásporo e ele vai crescer formando ali dentro o gametófito, porque o esporo cresce formando o gametófito. E o gametófito tem o quê? Gameta. Arquegônios com oosfera. E essas duas bolinhas aqui são os dois gametas. Estão esperando o quê? Estão esperando um grão de pólen feliz e contente chegar até aqui para liberar o seu gameta para fecundar essas oosferas. Então esse é o gametófito feminino, que fica dentro do cone, que fica em cima do esporófito. É pequenininho? É, mas ainda está lá. Tá? É isso. E essa estrutura aqui, só para falar, o megaesporângio. Opa, uma cor mais clara. O megaesporângio e o tegumento em volta. Isso tudo aqui a gente chama de óvulo. É uma estrutura. Por que a gente diferencia essa estrutura chamada óvulo? Vou dar um alerta de spoiler. Porque o óvulo vai se transformar, depois que a fecundação acontecer, na semente. Tá? O óvulo vai se desenvolver da semente. De onde vem a semente? Vem desse óvulo aqui.
Então, em plantas, e a gente vai ver isso de novo nas angiospermas, em plantas, o óvulo, o óvulo feminino, da estrutura reprodutiva feminina, ele vai dar origem à semente ali depois da fecundação. E lógico, os gametas vão se formar para formar o zigoto e depois formar um embriãozinho dentro da semente. Tem um embriãozinho de planta que vai crescer. Legal? Então, é aí que a gente chegou. No cone feminino, no estróbilo feminino, lembra que eu falei cone e estróbilo é a mesma coisa? Cone e estróbilo é a mesma coisa. No cone feminino, ali dentro, você tem a formação do megasporo, que se transforma no gametófito feminino. Ou megagametófito, ou megaprótalo, tá? Nomes abundam, né? É uma maravilha. Eu também acho uma maravilha. Eu sei que vocês estão gostando. Fica melhor, pessoal. Tá? Esse é o ponto que a gente está. E dentro do gametófito feminino, gametas ali esperando. Esperando, como eu falei, chegar um grão de pólen com gameta masculino para rolar uma fecundação. Esse é o ponto que a gente está. Legal? Vamos para a próxima. Já vimos. Eu não cliquei? Às vezes eu não clico, o negócio vai, eu tenho que refazer. Agora eu cliquei e não foi. Vamos lá. Já vimos o que acontece com a formação do gametófito feminino. Vamos ver agora em mais detalhes o masculino. De novo, nunca é demais repetir. Estamos olhando um pinheiro, né? É o esporófito. Esporófito forma esporos. Nas gimnospermas, esses esporos vão ser formados em estruturas chamadas cones. Já vimos o cone feminino. Esse aqui mais alongadinho é o cone masculino. Também formado por escamas. Em cada escama, microesporófilo, você tem uma estrutura ali onde vai ocorrer a formação dos micrósporos. Aqui estão os micrósporos. E em vez desses micrósporos saírem voando por aí, que seria o normal que a gente viu até agora, tá? Que seria o, vamos dizer assim, o mais intuitivo. Não, eles ficam no microesporófilo, ficam na estrutura, e ali mesmo eles vão se desenvolver em grãos de pólen. E o grão de pólen, né, que tem várias células ali, e que vai ter o gameta masculino ali dentro, uma das células que tem ali o gameta masculino, esse grão de pólen minúsculo que sai voando com o vento é o gametófito masculino. Vamos ver em maiores detalhes. Aqui, né? Então, estróbilo masculino, cone e estróbilo sinônimos, dentro do microesporângio que fica no microesporófilo, bonito, ocorre a formação dos micrósporos, dos esporos masculinos, e cada um desses micrósporos se amadurece para formar o gametófito masculino, que é o grão de pólen. E tem uma. Eu já falei umas 10 mil vezes, né, nesses 10 minutos, que o grão de pólen é o gametófito masculino. Na verdade verdadeira, eu vou ter que fazer uma correção aqui que eu já planejava. O gametófito, o grão de pólen, ele é o gametófito masculino imaturo. Ele só vai amadurecer quando ocorrer a formação do tubo polínico, quando ele for fecundar o gametófito feminino. Então esse aqui é o gametófito masculino. Legal, pessoal? Gametófito masculino e gametófito feminino formados, só que eles são pequenininhos e estão cada um no seu cone lá no pinheiro, lá na árvore, que é o esporófito. Ufa! Chegamos lá, né? O próximo passo, que eu já dei alguns spoilers aí, o próximo passo é a fecundação. É o grão de pólen sair do cone masculino, do estróbilo masculino, e ele sai geralmente, ou nessas plantas, sai exclusivamente voando. Ele é levado pelo vento, né? E sendo levado pelo vento, ele vai para tudo quanto é lugar. Eventualmente, um desses grãos de pólen chega, viaja até o gametófito feminino da mesma espécie e acaba encontrando ali um gametófito feminino. Né? O grão de pólen encontra ali o óvulo feminino, dentro do óvulo megaprótalo, dentro do megaprótalo o gameta, que é a oosfera. Nesse momento, tá aqui, ó, do grão de pólen
vai se formar um tubinho, chamado tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Gameta masculino com gameta feminino, finalmente é uma coisa que fica fácil, né? Forma-se o zigoto. Formou-se o zigoto se desenvolve formando um embrião. Isso vai acontecer aonde? Lá dentro do óvulo, lá no gametófito feminino. Esse embrião, nessas plantas, vai ser protegido, vai ser guardado por toda uma estrutura que é a semente. Resumidamente, a gente vai voltar nisso. Essa semente, eventualmente, ela sai voando também, ela sai por aí. Quando ela cai no chão, ela pode germinar, formando, um novo esporófito, um novo pinheiro. Legal, pessoal? Vamos ver se mais detalhes, então. Deixa eu ver. Aqui. Beleza. Então, acho que tem mais alguns slides disso, tá? Então, o grão de pólen vai formar o tubo polínico que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Isso ocorre lá quando o grão de pólen pousa, por assim dizer, no gameta feminino, no gametófito feminino, tá? Não no gameta, desculpa. Na estrutura no megaprótalo. E aí você tem a fecundação. Legal? Aqui, mais detalhes. Beleza, era esse que eu queria. Então, ó, o grão de pólen pousou, ocorreu a formação do tubo polínico que leva o gameta masculino até o gameta feminino, que é a esfera. Esse cara aqui é o gametófito feminino, que está lá no estróbilo, esse estróbilo masculino, que está lá no estróbilo feminino, aqui ó, está aqui no eixo do estróbilo feminino, e o grão de pólen chegou aqui voando, ele passou por esse espacinho que chama micrópila e pousou no gametófito feminino. E aqui vai acontecer a fecundação, vai se formar um zigoto e depois um embrião. Todo o resto dessa estrutura aqui, ó, o óvulo, vai formar todo o resto da semente, que depois vai sair por aí e vai germinar, se tudo der certo. Legal, pessoal? Mais um estágio? Ufa, né? Tá, formação da semente já deu muito. Vou me adiantar um pouquinho aqui, tá bom, pessoal? Só mais uma, pessoal. Vamos ver a história, dessa vez resumidamente, né? Porque já estou vendo que o tempo de aula aqui já está muito extenso. Provavelmente vou dividir a sala em duas, tá? Se vocês estão assistindo isso, vocês estão assistindo a segunda parte. Então, pessoal, novamente, bora. A planta, a árvore de mais de 100 metros, é o esporófito. O esporófito tem cones masculinos e cones femininos, ou estróbilos. Cone masculino, microesporofilo, microesporanjo, vai formar micrósporos que vão se amadurecer em grãos de pólen, que é o gametófito masculino. Então vou deixar de amarelo, o gametófito masculino. Cone ou estróbilo feminino, megaesporófilos, megaesporanjos, que vão formar o megásporo e que vai amadurecer no megaprótalo, que é o gametófito feminino. Não precisa chamar de megaprótalo, pode chamar só de gametófito feminino, tá? Tá bem aqui. E dentro do gametófito feminino tem o gameta feminino, tá? E em volta dele, uma estrutura que a gente chama de óvulo. Megagametângio mais um tegumento. Legal. O gametófito masculino, um grão de pólen, sai voando, geralmente pelo vento, passa pela micrópila, encontra o gametófito feminino e forma o tubo polínico, um tubinho que leva o gameta masculino, que está lá dentro do grão de pólen, leva o gameta masculino, que está aqui dentro do grão de pólen, até o gameta feminino, que está dentro do gametófito feminino. Ocorre a fecundação, a formação de um zigoto. Esse zigoto se desenvolve aqui dentro, formando um embrião. E toda a estrutura
se desenvolve para formar uma semente que vai dar sustentação para o embrião. Então isso aqui vai se tornar uma semente. Dentro da semente tem um embriãozinho. Isso aqui a gente vai ver melhor no próximo slide, tá, pessoal? Até porque não deve dar para vocês lerem. Mas essa coisinha mais escura ali dentro é o embrião. A casquinha da semente a gente chama de tegumento. E o resto da semente é o endosperma. É o tecido nutritivo para o embrião. Você joga isso aí por aí, ou sai voando, ou acontece alguma coisa, isso aí cai. Quando cai na situação ideal, pode germinar, formando um novo esporófito. Legal, pessoal? Mais ou menos? Revejam essa parte da aula. Tentem digerir o negócio. Né? Assistam aí a outras aulas. Eu vou linkar outras aulas. Já linkei outras playlists, né? Outras aulas sobre isso. Tá? Isso aí não é a coisa mais simples do mundo mesmo, mas é como essas plantinhas se reproduzem. Vamos à semente. Então, essa semente talvez vocês conheçam, aqueles que têm sorte dentre vocês conhecem. Isso é o pinhão. Pinhão é comida bem típica nas regiões mais do sul do nosso país. Isso aí cozido na pressão. Você faz um monte de coisa, mas eu como cozido na pressão, bicho, é uma delícia. Comida típica de festa junina, nas regiões onde a festa junina é uma festa típica de inverno, né? Então, uma delícia. E o pinhão é uma semente, é a semente da araucária, é a semente do pinheiro do Paraná. Então, você está comendo um pinhão, você está comendo uma semente. Note, é uma semente. Note, não tem um fruto ao redor da semente. É só semente, semente nua. Por quê? Porque a gente está falando de uma gimnosperma. Tem semente, mas não tem fruto. O que tem no pinhão? Em qualquer outra semente de gimnosperma? Vou pegar 3 cores. A parte externa, bem dura. Se você já conseguiu, se você já comeu um pinhão, você sabe que essa parte é muito chato você, às vezes, atravessá-la. É muito chato descascar esse bagulho aí, essa semente. Por quê? Por causa do tegumento, é a casca. Esse tegumento é o tecido da planta mãe, do esporófito mãe. Dentro do tegumento, aquilo que a gente come, no caso do pinhão, né, é o endosperma, a parte branquinha aqui. É o tecido nutritivo. É isso que a gente consome, quem consome o pinhão. É o tecido que vai fornecer nutrientes para o embrião se desenvolver. E se você já comeu pinhão, você viu que dentro do pinhão geralmente tem um cabinho lá no meio. Opa! Meu Deus do céu, isso aqui não facilita. Vou tentar desenhar aqui o cabinho. Não dá para ver muito bem, mas tem um cabinho aqui no meio. Esse cabinho é o embrião. É o embrião da plantinha que, se germinar, vai crescer e formar um novo pinheiro do Paraná. Quem já comeu pinhão tem um cabinho ali no meio. O cabinho não é um cabinho, é um embrião. Você está comendo uma plantinha. Né? Se você plantasse, aquilo ia virar um pinheiro do Paraná. Legal, pessoal? Essa é a semente. Embrião, endosperma, tecido de reserva e tegumento, que é a casca. E aqui as sementes do pinheiro do Paraná no estróbilo. Então, essa aqui é a pinha feminina, o estróbilo feminino. Depois de germinado, ele fica desse jeito aí, ó. Pera aí. Essa aqui é... O negócio não está ajudando. Esse aqui é o estróbilo feminino. Depois de germinado, todos os óvulos vão se transformar em sementes. E as sementes vão ser dispersas por aí. Sementes nos estróbilos. Se elas não forem comidas, né? E algumas delas vão virar novas árvores daqui a alguns anos. Esse ciclo todo demora muitos anos, né? Para a árvore crescer e se tornar uma árvore adulta, geralmente leva décadas. Para mais não, décadas. Décadas tá bom. Então, essas sementes, só para terminar, tá acabando já, tá, pessoal? Elas podem ser dispersas pelo vento. As sementes de pinheiro geralmente são dispersas pelo vento, ou seja, elas estão lá no cone, elas se formam e elas saem voando. Onde elas caírem, elas podem ou não germinar, formando uma outra planta. Ou, em alguns casos, elas podem ser dispersas por animais, que é o caso do pinheiro do Paraná e da gralha azul. A gralha azul, do mesmo jeito que eu, gosta de comer as sementes do pinheiro do Paraná. Ela come umas e outras ela acaba enterrando para comer depois. É um animal esperto, né?
mas não tão esperta assim. Ela enterra para comer depois e algumas delas esquece. São essas sementes que acabam germinando. Então você tem uma relação ecológica aí bacana entre a gralha e o pinheiro do Paraná. A gralha come a semente, mas também ajuda a dispersar os filhinhos da planta. Ajuda que eles se dispersem e se disseminem por aí. Legal, pessoal? Bom, vamos ver o que mais tem aqui. Nessas espécies, então, a polinização é sempre pelo vento. É o vento que leva o pólen de uma planta a outra. A fecundação não depende da água, porque você tem o pólen e o tubo polínico. Né? Você tem o endosperma, que é o tecido de reserva da semente. E a geração preponderante, como eu tentei deixar muito claro, é a geração do esporófito. O esporófito é uma planta que tem mais de 100 metros e vive mais de 200 anos. O gametófito é um bagulhinho pequenininho que é muito transiente, que é muito... aparece e some muito rápido. Então, a geração preponderante é esporofítica, a geração gametofítica quase some, mas ela não some, ela está lá. Legal? Bom, meus caros, é isso. Tem mais alguns ciclos aí, mas eu acho que por hoje a nossa aula é essa, deu mais de 1 hora. Vou dividir em 2 partes. Era para ser uma parte só, tá? Tranquilo, vejam com paciência, vejam com calma, estudem, tá? Leiam as páginas do livro que eu vou passar, tá? O livro de vocês. Deixa eu ver. Aqui, página... Na página 79 do livro de vocês, tá explicando tudo isso, página 80. Então leiam se vocês não entenderam, se vocês tiverem dificuldade, né? Revejam a aula, busquem outras fontes, tá bom? Se cuidem aí, né? Cuidem daqueles próximos de vocês e ouçam muito thrash metal alemão, tá bom? Então até mais. Falou, pessoal.